pode fazer a sua oração individual. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Quem está alegre de estar aqui hoje? Amém. Amém. Eu acho que a gente passa por dificuldades, por lutas, né? Mas se a gente fosse parar contar as bênçãos do Senhor, a gente teria motivo de sobra para se alegrar, não é? E essa alegria não vem de nós, ela vem do Senhor. Então que hoje possamos adorar o nosso Deus com alegria, a alegria do nosso coração, amém? Pastor, tem avisos? Irmãos, primeiramente eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todas as irmãs que estiveram aqui ontem, ou que mandaram um bolinho, né? Ou que de alguma forma ajudaram com o nosso café dos pastores aqui ontem, porque foi muito bom, irmãos, muito bom. Os pastores saíram daqui muito felizes, né? Porque foram muito bem recebidos, né? Eles elogiaram bastante o nosso café, a nossa recepção aqui. Então é isso, nós queremos recebê-los com muito carinho, com muita honra, e assim nós o fizemos, tá? Então quero agradecer mais uma vez a cada irmã, cada irmão que esteve aqui ajudando, participando, tá? E eu tenho uma vista também aos irmãos muito importante. A irmã Márcia, as irmãs Márcia, né, estão lá embaixo. Depois eu falo com a Márcia, porque o Lar Batista não vai ser no 1º de maio, irmãos, tá? Eu fiquei sabendo disso ontem, vai ser em outubro. Provavelmente, porque parece que vai ter aniversário do Lar Batista em outubro. Acho que, não sei, algum aniversário importante de anos, assim, anos, né, que eles vão fazer. Aí vai ser que eles ficam nessa festa para outubro. Não sei se eles vão fazer no dia da criança. Vou ver direitinho depois a data, tá? Mas eu sei que não vai ser 1º de maio, tá? Então nós não vamos no Lar Batista 1º de maio, mas lá em outubro nós estaremos lá, tá bom? Então é isso, irmãos. Nossa campanha de missões. Aí a gente fala sobre missões na hora do movimento missionário, tá bom? Amém. Vamos agora ver quais são os nossos aniversariantes da semana, por favor, meu Deus. Dia 17, Vitinho, está fazendo aniversário. Mas desculpa, eu tenho que dar uma aviso importante aqui. Ali na saída, ali, perto do elevador, tá? Tem um cartazinho igual a esse, ali na porta do elevador, tá? Esse aqui é muito importante, tá, irmãos? Dia 27 de abril, tá? Às 18 horas, vai ser feito, eu vou ler para vocês, tá? É tempo de celebrar 135 anos da Presença Batista em solo fluminense. Então vai ser feito um evento no Caminho Niemeyer, ali em Niterói, para todas as igrejas batistas do estado.
Tá? Então vai estar ali Fernandinho, Novo Som, Grupo Aços, Carlinhos Félix, vai trazer a pregação o pastor Rafael Antunes, que é o presidente da Convenção Batista Fluminense. Tá? Então, dia 27 de abril, às 18 horas, irmãos, tá? Ali no caminho Niemeyer. Então, ali muitas vezes é feito shows, assim, né? De artistas ali. Nesse dia vai ser dos batistas do estado, ali em Niterói, tá? Celebrando 135 anos da presença batista no estado do Rio. Então, vou estar todo domingo falando com os irmãos, tá? Vamos ver se de repente a gente monta talvez não sei carro, não sei como é que vai ser, pra gente chegar lá com o carro, mas de repente a gente faz uma van, uma coisa assim, pra gente ir juntos, tá? Vamos ver, vamos conversando até lá, a gente, de repente, no mês que vem, traga algo mais concreto para os irmãos. Mas já bota na agenda aí, dia 27 de abril, 18 horas. Depois, se quiserem ver, o cartaz está ali na frente, tá bom, irmãos? Obrigado. Bom, voltando aos aniversariantes, dia 17, Vitinho faz aniversário, tá certo, Lourenço? Manda os parabéns para ele, que Deus abençoe. Essa igreja ama o Vitinho. A gente continue orando pela vida do Vitinho, pela família do Lourenço, né? Que o Senhor possa abençoar e cuidar dele, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, agora é o momento onde nós vamos nos confraternizar. Nós vamos levantar, dar um abraço para o nosso irmão, dar um bom dia. Mais uma vez. Bom, então nós vamos orar então antes da gente fazer a nossa confraternização, para a gente poder ajeitar algo que está precisando ali. Vamos fazer então um momento de oração pelos nossos aniversariantes, pelo Vitinho. E eu gostaria, irmãos, eu ainda não conversei com o pastor, né, mas a gente vai conversar ainda, mas acho que a gente está mais ou menos alinhado, porque mês que vem, mês de maio, vai ser o mês da família, né? A gente não sabe ainda direito o que nós vamos fazer, mas eu gostaria já de falar para os irmãos ir colocando isso no coração dos irmãos, na oração dos irmãos, né? Da importância da família e como que nós devemos orar pela nossa família. Talvez alguns irmãos tenham pessoas da família que estão afastadas, né? Que não estão no seio do Senhor, e aí a gente precisa orar, interceder por essas vidas. Então, nesse momento que eu vou estar orando pelos aniversariantes, também pelos enfermos, você coloque a vida dessas pessoas, da sua casa, da sua família, pessoas que você conhece, né, que não estão no Senhor, que você possa colocar nesse momento na sua oração e que possamos interceder por essas vidas, amém? Eu vou convidar o irmão para orar, porque eu já orei, vou convidar o Marlon para fazer essa oração nesse momento. Pastor Hélio. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agora estamos em Tua presença, Senhor, te agradecendo, te louvando e bendizendo, Senhor Deus, todas as maravilhas que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, ó Pai. Se chegamos até aqui, Senhor Deus, por permissão do Senhor, fomos escolhidos para estar aqui nessa manhã, Senhor Deus, e que possamos te honrar de todo o nosso coração, Senhor Deus, de toda a nossa alma, ó Pai. Que possamos deixar de lado, Senhor Deus, todas as lutas, aflições e angústias, Senhor Deus. Não de lado, Senhor Deus, mas diante do Teu altar, diante da Tua presença, porque o Senhor, ó Pai, que nos torna mais que vencedores. É o Senhor, ó Pai, que ouve o nosso clamor. É o Senhor, Deus, que está sempre, ó Pai, proporcionando para nós, Senhor Deus, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, Senhor Deus, a verdadeira bondade, ó Pai. Então, Senhor, que a gente possa estar sempre diante de Ti, com toda a nossa vida, ó Pai. Nesse momento agora, Senhor Deus, eu quero Te entregar a vida, Senhor Deus, do pastor Everton e sua irmã, Senhor Deus, do pastor José Loreto, Senhor Deus, do Benício, ó Pai. São enfermos, Senhor Deus, específicos, ó Pai, que colocamos aqui diante do Teu altar nesta manhã, Senhor Deus, clamando o milagre, clamando a cura, Senhor Deus, porque nós cremos, Senhor, que o mesmo Deus, ó Pai, que curou no passado, é o mesmo Deus que cura no presente e ainda irá curar no futuro, Senhor Deus. Nós cremos, ó Pai, porque o Senhor, Deus, quando fala, ó Pai, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, também é o Deus de Igreja Batista Palmeiras de Niterói, que está rendido aos Teus pés, Senhor Deus. Então ouve, Senhor
agora nesse momento a tua presença, a tua unção, o teu poder, Senhor Deus, porque aqui, Senhor Deus, a tua igreja está colocando eles diante de ti, Senhor. Seja feito, Senhor Deus, não a nossa vontade, mas a tua, Senhor Deus, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos, ó Pai, e testemunharemos, Senhor Deus, as boas novas do Senhor. Mais uma maravilha, mais uma vitória, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu também estendo essa oração, Senhor, sobre a vida do Vitor, Senhor, que estará fazendo aniversário nesta semana, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, bate esse coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem olhado para ele, que o Senhor não o desampara, ó Pai. Então traz a memória, Senhor Deus, porque eu tenho certeza dos momentos que ele viveu ao seu lado. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, vai de encontro ao Vitor agora, abençoa essa vida, derrama as suas bênçãos e que ele possa reconhecer que é o Senhor, que tem olhado por ele, que é o Senhor que não abandona ele, que é o Senhor, ó Pai, que é o Salvador da vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado pela nossa igreja, por todos os irmãos que estão aqui nessa manhã, que nós possamos, Senhor Deus, ter uma semana de vitória, uma semana, Senhor Deus, de bênção do céu, ó Pai, e qualquer angústia e aflição que vier, ó Pai, nós possamos declarar que somos mais que vencedores em Ti, e que não há prova maior do que nós possamos suportar, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela Tua igreja, Pai. Receba a nossa adoração, receba nosso louvor, Senhor Deus, é somente para Ti, ó Pai, e nós não estamos aqui, Senhor Deus, para nos agradarmos, ó Pai, nós estamos aqui para agradar o Senhor, ó Pai. Então olha para o Seu povo aqui neste lugar, ó Pai. Te peço também, Senhor Deus, pelo nosso bairro, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, vai em cada travessa, vai em cada morro, Senhor Deus, vai em cada casa, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, tranquiliza, traz a paz que excede todo entendimento a todos esses moradores aqui na comunidade, que essa obra do maligno, Senhor Deus, que são essas guerras que têm acontecido, Senhor Deus, possam cair por terra, que elas venham acabar, que elas venham cessar, Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós possamos declarar vida e vida em abundância aqui nesse bairro onde estamos inseridos, e aqueles que estiverem angustiados, que nós que carregamos a presença, possamos levar, Senhor Deus, as boas novas a essas pessoas, ó Pai. Essas pessoas possam adentrar por essas portas e declarar, Deus, que hoje que precisam de Ti, que não aguentam mais, e que elas possam, Senhor Deus, se render aos Seus pés, ó Pai, que possamos cumprir o Teu vídeo, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Amém, glória a Deus. Agora, vamos ficar de pé, vamos nos confraternizar, dar um bom dia ao nosso irmão, Deus abençoe, possamos ter esse momento, que é um momento tão importante da nossa igreja, com muita alegria, amém, irmãos? Just
Glória.
Então, todos que querem vida, todos que têm sede da água viva, querem andar na luz, busquem ao Senhor, né? Ele é a resposta. Venha todos, o teu
Senhor, esse momento dessa presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão acontecendo agora, Senhor. Obrigado a todos os irmãos que estão presentes aqui, Senhor. Obrigado mesmo por esse dia que estamos juntos aqui, Senhor. Nós declaramos, Senhor, essa terra, Senhor, desse bairro aqui nosso, que vai tudo melhorar, Senhor. E essa igreja nossa também, Senhor, vai melhorar nesse instante, com os irmãos que estão presentes, as famílias que estão em casa, Senhor. Declara, Senhor, que esse nome santo de Jesus, que tudo, Senhor, vai correr do jeito que o Senhor gosta, Senhor. E nada vai correr fora desse controle aqui, Senhor. Abençoa nossos irmãos que estão presentes, abençoa nossos irmãos que estão em casa, abençoa todas as crianças que estão presentes nesse momento aqui. É o que nós já te pedimos, Senhor. Já declaramos, Senhor, aí do céu, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bom, agora nós vamos ter o nosso momento de missionário. Vamos ler o tema e a divisa. Vamos ler todos juntos, irmão. Não vai aparecer ali, mas a gente já sabe, né? Os irmãos que estão aí. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Vamos falar todos juntos? Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. E agora a divisa que se encontra em Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de a gente ver o vídeo, eu pedi para o irmão colocar aí a imagem da nosso áudio. Olha, irmãos, nós já estamos em R$ 1.317, se não me engano é isso. Deixa eu conferir aqui. O Rodolfo passou o valor. R$ 1.317,07. Então nós já estamos mais da metade, nosso alvo é 2.500. Né? Lembrando que hoje nós vamos ter a venda ali do almoço, né? Para missões. Então, parece que já está indo bem a venda lá, pelo que a Márcia falou. E nós vamos encerrar na semana que vem a campanha de missões, tá bom? Então você pode ter até aí semana que vem para estar ainda fazendo a sua oferta, tá bom, irmãos? Então com isso vamos ver o vídeo de hoje, tá? Tá com a voz engraçada, meus irmãos, esse vídeo, mas eu acho que eles tiveram que alterar a voz do missionário, tá bom? Faz 12 anos que a gente se despediu de vocês e partimos para o campo missionário. Foram 8 anos. No sul da Ásia, na Índia, há um pouco mais de um ano na Itália e agora cerca de 2 anos aqui no Reino Unido. A gente olha para trás e vê a fidelidade do Senhor através da vida dos irmãos, o cuidado. Momentos felizes quanto os momentos felizes. Muito obrigado por essa parceria. Aqui na Inglaterra, nós temos passado por um tempo de conhecer, explorar a nova região que estamos trabalhando. Enquanto isso, temos já ajudado com discipulado e formação de liderança com os igrejas locais, enquanto trabalhamos diretamente na formação da igreja e proteção de uma igreja numa área de povos muçulmanos. Isso, o Senhor abriu a porta para um estudo bíblico recentemente com mulheres iranianas, né? Para elas explorarem a Bíblia e conhecerem mais sobre os ensinamentos de Jesus. Um grande motivo de oração é para a gente ter focado num bairro, uma região em Londres que tem uma concentração muito grande de muçulmanos e hindus do sul da Ásia. Os povos não alcançados eles estão aqui e a gente chama vocês para orarem conosco, pedindo ao Senhor para abrir uma porta ali por trabalhadores e por pessoas que queiram seguir e formar discípulos naquela região ali, né? Então, além disso, eles também têm trabalhado no projeto de imersão, projeto de ajuda, que forma lideranças, que as pessoas que estão aqui trabalhando na Europa, desde a Rússia até a Península Ibérica, eles têm ajudado na formação desses líderes. Isso, muito obrigada por não deixarem a nossa família só todos esses anos. A gente ama vocês e espera encontrá-los em breve. Amém? Eu creio que foi alterado também a voz aí do missionário, porque ele estava borrado aí, porque, como ele falou ali, eles vêm
Eles já trabalharam no Irã, né? E eles estão trabalhando com muçulmanos lá na Europa, lá em Londres, né? Estejamos orando, meus irmãos, porque a Europa está sendo tomada pelos muçulmanos, né? Então, a gente sabe que isso é um movimento espiritual, demoníaco, né? E a igreja está agora na Europa se levantando contra isso. Então, a Europa pós-cristã já é chamada assim, né? Europa pós-cristã. Então, tem alguns missionários lá tentando resgatar esse continente, né, para o Senhor Jesus. Amém? Então, vamos estar orando por eles também. Então, nós vamos estar cantando. Quem trouxe suas ofertas, seus cestos de amor também, vou tirar aqui. Podem trazer também aqui a sua oferta, tá bom? E a oferta de missões também. Vamos estar cantando, irmãos. Levanta a tua voz e anuncia. Vamos levantar só a voz, não? Vamos levantar também, irmãos? Vamos ficar de pé. Cantar essas missões é um hino animado, né? Pode a gente levantar, levar a palavra para o Senhor, não podemos fazer isso sentado, no combina. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor.
por esse momento que tivemos mais informações sobre o trabalho missionário que tem sido desenvolvido. Muito obrigado, Senhor, pela coragem, pela liberalidade desses irmãos, disponibilizar totalmente as vidas a Ti, Senhor, a tal ponto que nem identificados podem ser, Senhor, sobre os riscos que correm. Já tivemos aqui o testemunho de uma missionária do norte da África, agora esse casal que trabalha com muçulmanos, tantos outros, Pai, que nem sabemos, Senhor. Então, a cada dia, a cada minuto, sob risco de vida, por amor a Ti, por a Tua obra. Ajude-nos a estar aqui, Senhor, sustentando a porta, orando por eles, contribuindo financeiramente para que nada falte, para que toda a logística, Senhor, que a Junta de Nações Mundiais proporciona, possa estar sempre pronta a responder quando os irmãos precisarem. Abençoe essa campanha, que consigamos alcançar o nosso alvo da igreja, que a Junta consiga alcançar o seu alvo e ultrapasse, para que novos campos sejam abertos, para que novos vocacionados possam ser enviados. Muito obrigado por cada irmão que já contribuiu, muito obrigado pelos irmãos que ainda contribuirão. Abençoe os dízimos e ofertas aqui entregues, que possam sustentar a Tua obra e glorificar o Teu nome. Meu Pai. Muito obrigado pela Sua fidelidade em nossas vidas, que pode ser testemunhada por nossa fidelidade aqui sustentando esse trabalho. Louvado seja sempre em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Agora a palavra está com o pastor Rafael. Amém, irmãos. Bom dia. Bom, irmão, hoje eu vou inaugurar aqui a tecnologia. Ó. Vamos ver se vai dar certo. Agora não vou precisar mais imprimir o papel. Ah, tá aqui. Você muda lá? Ontem foi o pastor Samuel que pegou aqui. Eu nunca esqueço, irmãos, anos atrás. Os irmãos conhecem o pastor João Luiz, né? Pastor João Luiz, irmãos, muitos aqui conhecem o pastor João Luiz. Há muitos anos atrás, o pastor João Luiz, ele é um homem um advogado bem sucedido, né? É um homem graças a Deus, assim, abençoado, né? Financeiramente. E aí, meus irmãos, eu lembro uma vez, lá em Caraí, na época que o de laptop, sabe, irmãos, era novidade, notebook, isso era novidade, sabe? Mas logicamente que ele já tinha o dele, né? Aí, irmão, só que era coisa assim, era muito raro, né, a pessoa ter assim. Aí ele chegou lá, meus irmãos, com o laptop assim dele, sabe? Ele botou lá em cima do púlpito assim, né? Aí todo mundo, naquela época era novidade isso. Aí ele abriu lá e todo mundo assim, caramba, poxa, pastor, legal, que moderno, que legal. Aí, meus irmãos, ele abriu lá, cadê que o negócio conseguia abrir a pregação dele? E ele não conseguia de jeito nenhum fazer a pregação dele abrindo o computador, cara, de jeito nenhum. Aí todo mundo ficou assim, aí ele foi lá e, não, mas nós vamos pegar assim mesmo. Aí pegou lá no computador, ele chegou lá todo pomposo, assim, não com vaidade desse não, né? Mas ele chegou lá todo assim, né? Poxa, abriu aqui o computador, aí abriu assim, caramba, olha que legal. E aí não funcionou, irmão, isso que deu lá, deu ruim lá, e não conseguiu de jeito nenhum abrir a pregação dele, lá foi muito engraçado. Eu me lembrei de Samuel. Depois eu vou aqui e ele não abre o negócio, né? Mas eu testei antes, né, irmãos? Mas vamos lá, irmãos. Nós não vamos terminar hoje, né, a nossa campanha, vamos terminar na semana que vem. Mas nós vamos estar, já estamos caminhando para o fim, né, de encerrar essa parte, essa ênfase de missões mundiais. E como a gente tem feito, a gente tem, cada domingo que eu tenho pregado aqui sobre missões, eu tenho enfatizado uma parte desse tema, né, o tema que nós olhamos aqui, porque ele vive e voltará, vamos completar a missão. E nos primeiros 2 domingos nós falamos sobre porque ele vive e porque ele voltará. E nós vimos como que isso serve, né, para nos motivar a completar a missão. Então, na terceira pregação, a gente falou sobre a palavra completar e a gente refletiu em Filipenses 1, de 1 a 14. Se alguém não viu, a mensagem está no YouTube, né, lá está gravada. Onde Paulo vai nos ensinar que a obra que Deus começou em nós, Ele mesmo vai completar, Ele é fiel para completar. Então a gente viu exatamente isso, que Ele começa a obra em nós, Ele nos ajuda a completar. E também a gente viu ali o exemplo da igreja de Filipe,
Filipos, contribuindo com Paulo com a obra missionária, né, e é assim que completa a missão. Primeiro, confiando que o Senhor vai nos levar até o final, e também a gente completa a missão ajudando nas campanhas de missões, ajudando no sustento da obra e também vivendo o amor de Cristo. É isso que Paulo fala, que os filipenses viviam o amor de Cristo de verdade, né, que trazia discernimento aos corações. Então, hoje nós vamos continuar, hoje no domingo que vem, né, nós vamos fechar refletindo então sobre a última palavra do tema, né, que é completar a missão. Vamos falar sobre missão, né? E para falar sobre isso, a gente vai a um texto muito especial, né? Um texto muito especial por dois motivos, irmãos. Primeiro, porque é um dos textos mais importantes, né, para a gente definir a missão da igreja. Segundo, porque esse é um texto muito especial para mim, irmãos. Esse é um momento muito especial para a igreja e para mim. Porque esse texto que nós vamos refletir hoje, no que vem, vai encerrar nossa jornada de mais de 3 anos, irmãos. Mais de 3 anos estudando o Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando aqui na quarta-feira, na terça-feira, né, agora. Nós já estamos há mais de 3 anos, irmãos, estudando Mateus, o Evangelho. Todos os capítulos, né, todos os versículos. E nós vamos agora caminhar para o final. Então o texto de hoje é Mateus 28, 18 a 20. Nós, na verdade, vamos ler do 16 ao 20, tá? Mateus 28, vamos ler do 16 ao 20. Nós já refletimos na última terça-feira sobre os versículos 16 e 17 também. Nós temos gravado os cursos de terça-feira. Os irmãos que estiverem estar a par das pregações, do louvor que a gente tem feito aqui, podem ir lá também. Eu sempre coloco o link lá no grupo do WhatsApp da igreja, tá? Podem divulgar também. Mas vamos então ao texto, Mateus 28, 16 a 20. Os irmãos sentados mesmo, vamos ler todos juntos? Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente sentimos que o Senhor está conosco aqui hoje, Pai, assim como o Senhor prometeu. E nós, Senhor, temos o privilégio de Te adorar, de cultuar e dedicar nossas vidas a Ti, Senhor. Isso é um privilégio muito grande. Obrigado porque essa mensagem chegou até nós. E pedimos a Deus que o Senhor nos toque nos nossos corações, para que nós possamos ter o desejo de continuar completando essa missão, Senhor. Levando o Teu Evangelho, assim como chegou a nós possamos levar também esse Evangelho a outras pessoas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, irmãos, a grande comissão nesse texto de Mateus 18 a 20, ele é a definição, a maior definição bíblica do que é a nossa missão. E nós vamos então dividir isso aí em 2 domingos. Nós vamos primeiro falar da primeira parte do versículo 18 e 19, né? E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Vamos até aí, portanto ide. Depois nós vamos continuar falando sobre o resto do que vem, tá? Primeira coisa, nós vamos entender aí, né? Com quem Jesus está falando aí nesse texto, irmãos? Por isso que eu quis ler os versos 16 e 17. Com quem Jesus está falando aí? Os 11 discípulos, né? Os 11 discípulos. Quem estava aqui na terça-feira, quem assistiu a gravação do culto,
Vai lembrar que nós pregamos sobre esses dois versículos, 16 e 17. E a gente viu que mesmo entre aqueles 11, que eram os mais chegados de Jesus, havia quem duvidasse, havia aqueles que estavam duvidando. E isso é uma coisa muito interessante, meus irmãos. Se a gente parar para pensar, tá? Já havia uma igreja aqui estabelecida? Já havia aqui a igreja de Cristo estabelecida? Não, ainda não. Formalmente falando, né? Ainda não havia, não tinha esse nome ainda, né? Nem Pentecoste havia acontecido ainda. Não tinha acontecido ainda a descida do Espírito Santo. Então é muito importante a gente entender que Jesus ele não está falando aqui a uma instituição. Ele não está falando à igreja. Ele não está falando a um pastor. E muito menos ele está falando a um templo. Ele está falando com seus discípulos. Ele está falando diretamente aos seus discípulos. E até mesmo para discípulos que ainda estavam com dúvidas. Não só ele estava falando com seus discípulos, mas ele estava falando com discípulos que ainda estavam incrédulos. Então, irmãos, ele estava falando com pessoas. Não com um templo, não com uma denominação, não com uma instituição. E da mesma forma, essas palavras de Jesus, elas se aplicam aos seus discípulos que estavam ali, os 11, mas também se aplicam a cada um de nós, porque a missão que Jesus deixou, irmãos, ela é para os seus discípulos. Ela não é para a igreja. E eu falo isso porque, irmãos, a igreja somos nós. Eu, você, nós somos a igreja. A igreja são os discípulos de Jesus. Mas a gente costuma falar sobre a igreja como se ela fosse uma terceira pessoa. Como se a igreja fosse uma terceira pessoa. Como assim, né? Como se não fôssemos nós. Então a gente fala assim, né? Ah, a igreja. O que é a igreja, irmãos? Então a fala de Jesus, né, antes sequer da existência de uma igreja estabelecida, foi falada no monte. Não foi falada num lugar físico ali, com paredes. Foi falada no monte. Para discípulos, para pessoas que tinham até dúvidas de que se aquele que estava ali era Jesus mesmo. Então, irmãos, a gente não pode transferir para outros a nossa responsabilidade. A responsabilidade Jesus está passando para nós, para cada um de nós. Então a gente tem que parar de ficar tentando, às vezes, usando uma expressão popular, tirar o nosso da reta. Porque a gente fica falando assim, a igreja tem que evangelizar. É muito fácil de falar isso. A igreja não está evangelizando. O pastor não está evangelizando. Mas o que é a igreja, irmãos? Eu, você somos a igreja, todos nós. Então, se a igreja não está evangelizando, aí você pensa, se a igreja não está evangelizando, eu não vou evangelizar. Mas peraí, cada um de nós é igreja, né? Jesus está falando assim, olha igreja, ide, vai lá ao mundo. Não havia igreja, havia 11 homens ali, alguns até duvidando, e são para aqueles homens ali que ele estava falando, olha, vocês vão a todas as nações. Então a gente tem essa mania de vezes terceirizar a coisa, a gente usa essa expressão igreja, né, para terceirizar e fingir que não é com a gente, né, inventar desculpa, inventar negações. Então Jesus, ele está mostrando que ele precisa de cada um dos seus discípulos, irmãos. E aqui nessa igreja nós temos muitos discípulos de Jesus, pelo menos nós abrimos a boca para dizer que somos discípulos de Jesus, nós cantamos que nós rendemos a nossa vida a Ele e tudo mais, né? Então nós precisamos também estar engajados, comprometidos e cumprir a missão que Jesus deixou. Essa missão é minha, essa missão é sua, e Jesus nos chama então pessoalmente para cumprir essa missão. A primeira coisa é essa, Jesus está falando com pessoas, não está falando com prédio, não está falando com denominação, ele está falando com discípulos. Segunda coisa, a gente vê aí que todo poder pertence a Jesus. No versículo 18, né, ele vai falar o quê? É-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, é interessante o portanto, né? Primeiro antes do ide, vamos chegar lá.
Mas o portanto já é muito importante, irmãos. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, né? Então, antes de passar a grande comissão para os seus discípulos, Jesus vai declarar a sua autoridade, o seu poder sobre os céus e a terra. E essas palavras de Jesus, irmãos, elas vêm seguidas, então, de um portanto, ou seja, o poder de Jesus é uma condição. Ele está falando, olha, foi-me dado todo o poder sobre os céus e a terra, por isso, ide. Então, é muito importante, porque o fato dele receber todo o poder e a autoridade do céu e da terra é uma condição para ele poder cobrar de nós o ide. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Só antes da gente entrar na questão prática, né? Talvez algum irmão possa ter um questionamento teológico, né, com relação a isso. Irmãos, fica bem claro que... deixa eu botar de uma outra forma. Há uma dúvida de muitas pessoas, uma dúvida que eu não tenho, tá, irmãos? Eu sei que isso aí é papo para discussões teológicas infinitas aí, tá? Mas eu creio que a Bíblia é simples de entender. Há uma discussão com relação ao negócio do Apocalipse. Eu sei que muitos irmãos pensam, o que é isso, pastor? O Apocalipse fala sobre 1000 anos que Jesus vai reinar. E que terminando esses 1000 anos, né, Satanás será solto por um pouco de tempo, e aí então Satanás vai ser derrotado de uma vez por todas. E aí há uma grande questão sobre esses 1000 anos, porque alguns acham que Jesus vai reinar aqui na terra. Jesus vai voltar, ele vai lá para Israel, e lá de Israel ele vai reinar por 1000 anos, o que eu acho uma viagem na maionese, tá? Então, o que eu creio, o que eu entendo, né? Eu não acho que ninguém que crê nisso deixa de ser meu irmão, mas eu não creio dessa forma, tá? Como eu creio? Eu creio que o reinado de Cristo começou a partir do momento em que ele morreu e ressuscitou. Porque Jesus mesmo declara aí, o que Jesus pregou o tempo todo durante a vida dele? Ele vem anunciar o quê? A chegada, eis que é chegado o reino dos céus. Ele não fala isso toda vez, irmão. Não, o tempo todo que ele está pregando, ele não fala isso. Olha, eu vou anunciar que é chegado o reino dos céus. Ele morreu, ressuscitou. O que ele fala para a gente? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele está falando, olha, mas ele já não tinha poder antes, meus irmãos, existe uma coisa, uma trindade, que eles resolvem entre eles lá. Tá? E o filho diz que o pai glorifica o filho. Então, a gente às vezes não entende muito isso, né? Mas eles lá se entendem em perfeita harmonia. Então, existia uma direção, vamos dizer assim, mais proeminente do Deus Pai, até a vinda de Cristo. Jesus vem, e aí então, ele vem e declara que o Pai, quem deu o poder a ele? Eles mesmos lá, que eles decidiram, tá? Somos nós que damos poder a Deus, né? Eles lá decidiram, agora foi iniciado então o reino de Cristo. Então, na minha concepção, está bem claro, pelo que Jesus anunciou antes de morrer e ressuscitar, e pela primeira coisa que ele fala depois que ele ressuscitou, ele está falando, agora começou o meu reinado. Não mais o diabo vai enganar as nações. Por que acontecia antes de Jesus, irmãos? Os judeus tinham a palavra, mas eles não faziam missões. E os outros povos viviam realmente sob o domínio da escuridão. Jesus veio, digamos assim, internacionalizou o Evangelho, né, as boas novas. E a partir daí, toda nação pode ser alcançada. E é isso que é a grande comissão, é levar essa palavra a todos. Né? Então, Jesus fala textualmente, olha, foi-me dado todo o poder do céu e da terra. Ou seja, começou o meu reinado. Então, eu creio que nós já estamos vivendo. A gente sabe que os números em Apocalipse não são, isso aí é uma coisa que é praticamente como, não há dúvida sobre isso, de que os números em Apocalipse não são números contados. Então 1000 não é 1000, 10 não é 10 é algo completo, 1000 é 10 vezes 100, ou seja, algo completo, mas que numa proporção muito maior. Então 1000 em Apocalipse não quer dizer 1000. Quer dizer, um período longo, mas completo de tempo. Completo no sentido que ele tem um início, ele tem um fim definido e está no controle de Deus. Então, um pouquinho de aula de Apocalipse aqui rapidamente, né, meus irmãos?
Às vezes a pessoa complica muito, o Apocalipse não é tão complicado não, tá, gente? Então, eu creio que nós já estamos vivendo esse momento. Só para tirar essa dúvida aí, que alguns irmãos podem, de repente, mas como assim Jesus falou que foi me dado todo o poder do céu e da terra? A minha interpretação, meu pensamento é esse, irmãos. Jesus está declarando aqui o início do reinado do Evangelho de Cristo sobre o mundo. E essa afirmação de Jesus, né, de que ele recebeu todo o poder, tem um motivo muito claro, irmãos, né, que é repassar a autoridade, o poder aos seus discípulos para que eles pudessem cumprir a missão que ele iria passar. Então, antes de qualquer atividade que a gente faça para o reino de Deus, né, mas principalmente em evangelismo e missões, a gente deve se voltar para a autoridade e o poder de Deus. Então, isso significa para nós, na prática, duas coisas, tá? Se ele tem todo o poder nos céus e na terra, em primeiro lugar, ele manda e a gente, quem tem o poder? Ele está declarando, irmãos, aí ele está recebendo, ele falou o quê? Olha, toda a autoridade é o quê? Quem tem autoridade é quem manda, quem não tem, obedece, né? Então ele está falando que nós somos os servos obedecem ao Senhor. Quando Jesus foi feito Senhor e Rei de todo o céu e terra, ele é o Rei da glória, ele é o Todo-Poderoso. E ele está nos dando uma ordem, né? Então, quando nós aceitamos a Jesus, o que nós fazemos? Entregando a nossa vida a Ele, não é isso? É isso que nós fazemos. Quando nós aceitamos Cristo, nós declaramos: Senhor, a minha vida é tua. Então a gente está se colocando debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o nosso Senhor. E então, meus irmãos, não cumprir a ordem de Jesus é contra a autoridade que ele recebeu e que nós também reconhecemos, né? E Jesus é aquela música que fala. Eu lembro uma situação que aconteceu lá na igreja de Caraí. Você vê como a nossa mente às vezes pode entender uma coisa errada, né? E aí o pastor Delci na época, agora já falecido, né? O pastor Delci na época se esmou com aquele cântico: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Ele se esmou com essa música. Como que nós coroamos a Jesus? Quem somos nós para coroar Jesus? Ou seja, ele entendeu, né, o sentido da música, ele entendeu de outra forma, né? Ele entendeu de outra forma, como se nós tivéssemos a autoridade de coroar Jesus. Não é isso que a música quer dizer. A música quer dizer que nós, né, reconhecemos o reinado de Cristo sobre a nossa vida. Esse é o sentido da música. Nós coroamos, nós damos glória e honra ao Senhor. O sentido da música é esse, né? Mas por causa de um entendimento errado ali, né? Depois ele até foi de público mesmo, ele pediu desculpa, ele se refez no seu. Ele foi lá, pesquisou quem fez a música e tal, e ele teve a humildade de ir lá na frente, né? Falou: não, irmão, eu peço perdão, porque eu fui procurar conhecer quem fez, o que fez e como fez, e eu entendi. E ele foi lá e a gente continuou cantando essa música lá, né, irmãos? Mas a gente precisa entender isso. Quando a gente reconhece, fala assim, que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos fazendo dele Rei também, Senhor sobre a nossa vida. Então a gente tem que obedecer, né? A gente tem que realmente aceitar a autoridade dele. Ele manda, a gente tem que pensar: o que ele mandou? Porque muitas vezes está querendo viver só o que ele tem a me oferecer, e não o que ele pede de mim. Muitos pastores, muitas igrejas, né, usam essa autoridade, o poder de Deus, que é falado aqui, usam esse versículo, não para obedecer a Deus, mas para reivindicar direitos, ou coisas que Deus não prometeu, não tem nada a ver com o reino de Deus. Então eles querem muitas vezes usar essa autoridade de Jesus para manipular outras pessoas, para tirar proveito das pessoas. Aí eles ficam falando: no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, eu declaro isso, aquilo outro. E aí eles querem chamar para si mesmo uma autoridade que é divina. Uma autoridade que é divina muitas vezes para coisas que não são de Deus. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque essa coisa de dizer: eu declaro com a autoridade de Cristo. Calma aí, meu amigo. Isso está na Bíblia? Você está declarando uma coisa que está de acordo com a palavra de Deus? Você está declarando uma coisa que está de acordo com a vontade de Deus? Então sempre que alguém vier assim para você: eu declaro. Peraí, declara. Está na Bíblia que você está declarando? Tá. Eu declaro que todo aquele que buscar o reino de Deus e a sua justiça,
as coisas necessárias são apresentadas. Amém. Pode declarar, porque isso aí é a promessa do Senhor. Eu declaro que daqui a uma semana você vai receber um emprego. Pode diante de Deus, meu irmão. Não engole sem consultar o Senhor, não. Não engole aquilo ali sem você pedir a Deus uma confirmação. Porque Deus não vai falar nada ao vizinho que Ele não queira falar a você também. Se alguém chegar e dizer, Deus declara, cuidado com isso, irmãos. Cuidado com essa coisa de declarar. Porque às vezes ele está declarando a autoridade dele, não a autoridade do Senhor. Às vezes pode ser sim usado por Deus, né? Você precisa colocar isso à prova, tá? Então a gente precisa entender a autoridade de Jesus não é para a gente ficar usando levianamente, tá? É para a gente obedecer. Dito isso, também a gente precisa entender, então, em primeiro lugar, Ele manda, nós obedecemos. Em segundo lugar, Ele nos dá autoridade e poder, sim. Mas para quê? Por isso, portanto, a gente tem que se submeter a Jesus em obediência, mas a gente precisa entender que essa declaração significa que esse poder e essa autoridade estão à nossa disposição, a nosso favor. Jesus, então, ele tinha que falar isso antes da ordem, porque ele sabia que essa missão não seria fácil, irmãos. E ontem aqui, durante a pregação do pastor Samuel, né, ele pregou sobre o Vale dos Ossos Secos. Ele falou aos pastores aqui que Deus nos chama, faz perguntas difíceis, nos manda a lugares difíceis, manda fazer coisas difíceis, né? Ele falou sobre isso. E a grande comissão não é fácil, irmãos. Jesus sabia disso. Por isso Ele vai nos dar a segurança de que Ele vai dar também, junto com a ordem, Ele nos dá o quê? O seu poder e a sua autoridade para nós irmos em frente. Então a declaração de Jesus, ela nos dá o quê? Confiança, motivação. Então, irmãos, se a gente sair, né, para obedecer ao Senhor Jesus no vídeo, nós vamos experimentar esse poder. Você crê nisso? Mas se nós não fazemos nada, nós não experimentamos. Então, ao experimentar esse poder, né, a nossa fé, a nossa vida cristã, ela vai ser renovada, ela vai ser aprofundada, e não o contrário. Então, se a gente quer ter experiência com o poder de Jesus, a gente precisa começar a obedecer, irmãos. A gente precisa começar a cumprir a vontade dele. A gente não vai experimentar nada de sobrenatural do Senhor sentado em casa, assistindo TV ou mexendo no celular. Quando a gente for cumprir a missão, a gente deve então com confiança, com autoridade, com alegria, ousadia, sabendo que não importa, irmãos, a oposição do inimigo. Nosso inimigo nunca vai ser maior do que o nosso Deus, Jesus, o Rei da Glória, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra, e a igreja triunfará, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê, irmãos? Porque nós vamos na autoridade e no poder de Jesus. Então isso é animador, isso deve nos levar a ter coragem, a ter ousadia, porque o Senhor nos deu o poder e nos deu a autoridade para cumprir essa missão. Muitas vezes quer usar a autoridade para muitas coisas, né? Resumindo um pouquinho o que eu falei, nós não queremos usar a autoridade e o poder para pregar. E a principal coisa que ele fala aqui, olha, foi me dado todo o poder e a autoridade, e aí, portanto, ide. E aí a gente chega então no último ponto que a gente vai falar aqui essa manhã, que Jesus nos dá uma ordem bem clara, irmãos, ide. Igreja, essa palavra igreja, no original grego, eclésia, ou eclésia, né, que faz a entonação, mas essa palavra, ela quer dizer chamados para fora, porque era como assim, chamados para uma assembleia. Então era chamado, o povo saía de suas casas, ia até a praça, para se reunir ali, ter uma reunião, mas assim, não necessariamente tem a ver com religião, tá, irmãos? Essa palavra original, mas era uma reunião de pessoas chamadas para fora, venham para fora, como assim, venham para fora se reunir. Então já está aí interessante, né? Já na origem da igreja já tem essa questão de sair de casa. Então Jesus vai nos dar uma ordem muito simples, irmãos. Ide. Ide é um verbo tão pequeno, né, irmãos? 3 letrinhas.
Se for no inglês é pior ainda, são só duas, go. Então, um verbo tão pequeno, mas uma ação tão grande. Ide significa o que, irmãos? A gente sair do comodismo. Ide significa a gente sair da religiosidade. Ide significa deixar a preguiça de lado. Ide significa arremessar as mangas com a mão arada. Ide significa amar os perdidos. Ide significa ganhar almas para Jesus e expandir o reino de Deus. Então, o Ide começou com 11. O Ide começou com 11. Dá para imaginar isso, irmãos? Dá para imaginar que o Ide começou com 11 discípulos e chegou até nós? 11 discípulos que obedeceram, que deram prioridade, deixaram seus afazeres, seu trabalho, sua família, sua casa, sua segurança, a sua religião, que eles tinham a religião, abandonaram tudo isso e vão cumprir o seu chamado. E aqui estamos nós hoje, mais de 2000 anos depois, pregando o Evangelho, continuando o ID. Nós temos hoje aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, com os 2 Márcios, 19 adultos aqui hoje. A nossa média é essa, né? Entre 15 e 25 pessoas. Mas vamos dizer, nós temos hoje aqui 19 discípulos. E aí a gente pensa assim, se Jesus estivesse aqui hoje falando, ó, ide, espalhe esse evangelho por Niterói. E aí a gente para e pensa assim, que Jesus? Niterói é muito grande. Niterói é muito grande, é impossível, assim. Não dá não. E aí eram 11 sendo desafiados a pregar ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. E hoje estamos nós aqui. Então, irmãos, muitas vezes a gente acha que, como eu falei no início, né, a gente quer, o ID é da igreja, o ID do fulano, o ID é do, aqui, irmão Sebastião, olha como são as coisas, né? Aí a gente vai lá para trás, irmão Sebastião era evangelista, muito bom. Poxa, como o irmão Sebastião era um evangelista. E aí Sebastião envelheceu e acabou? Então, irmãos, a gente está sempre jogando para o próximo, ou para depois, né? E a gente fica protelando e a gente não cumpre o ID, irmão. O ID é um chamado para todos nós, irmãos. O ID é um chamado à ação, a nós agirmos. Jesus nunca pensou que o ID seria um monte de gente reunida no templo fechado, esperando que os interessados adentrassem a porta. Ir significa ir. Nós não temos que esperar que eles venham. Nós precisamos ir ao encontro, buscar aqueles que ainda não receberam ou não compreenderam a mensagem do Evangelho. Então, o ID é a nossa missão, irmãos. A igreja precisa adorar? Com certeza a igreja precisa adorar. A igreja precisa ter comunhão, é muito bom? Sim, com certeza. A igreja deve enviar os missionários para outros países? Sim, irmãos, com certeza. A igreja precisa ter os ministérios da igreja? Sim, é muito bom. Mas acima de tudo, irmãos, se nós estivermos fazendo tudo isso, mas não estivermos indo alcançando os pecadores, os não crentes, nós não estamos cumprindo a missão direito. Nós não estamos cumprindo a missão, porque a missão que Jesus deixou é bem clara, nós irmos. Há muita gente que deixa o ir só para os missionários, ou só para o pastor, ou só para os diáconos. É muito fácil a gente só convidar alguém para vir no culto, né?
Mas como é que o pastor prega e se vira lá? De repente, o pastor faz um apelo lá e a gente vê o que dá. Então, irmãos, a gente não pode ficar terceirizando a tarefa que é de cada um de nós. Então, ele fala para mim, pastor Rafael, ide, sai daí do culto, para de falar só do culto, vai falar com uma pessoa aí que não conhece. Isaac, Nessi, Ana, qualquer um aqui, Lourenço. Ide, sai para fora. Jesus nos chama para fora, Ele nos chama para alcançar o mundo, Ele nos dá uma ordem e Ele promete o poder e a autoridade para cumprir essa ordem. Então, na semana que vem nós vamos continuar refletindo sobre isso, né? Sobre o que mais que compreende essa missão, porque ele vai falar que essa missão não é só ir, né? O que nós precisamos fazer nessa missão, nós vamos falar sobre isso. Mas hoje fica para a gente essa reflexão. Essa reflexão, acho que é muito dura. É muito dura essa reflexão. Nós temos ido, ou nós temos só ficado? Nós temos avançado, ou nós temos só mantido? Estamos fazendo só a manutenção da igreja, garantindo que no próximo domingo ela esteja funcionando? Ou nós estamos trabalhando para que no próximo domingo tenham mais pessoas aqui? Ou às vezes não aqui, irmãos. Porque às vezes você vai alcançar uma pessoa dependendo do seu trabalho, que ela fora, ela vai para outra igreja. Não tem problema nenhum, irmãos. O problema é a gente não falar de Jesus. O problema é a gente não fazer nada do isso. Eu lembro que eu sempre falava isso aqui, né? Essa construção, os pastores ontem que elogiaram tanto a nossa igreja, irmãos. Nossa, a igreja é bonita, que isso, que aquilo, que outro. Mas não adianta nada nós fazermos tudo isso, irmãos, se a gente não realmente levar, não ir até as pessoas, não alcançar as pessoas com o poder do Evangelho. Amém? Então a gente sai daqui hoje refletindo isso. Será que nós temos ido? Será que nós temos buscado? E acima de tudo, faça essa pergunta: será que eu tenho ido? Tira nós, tira a igreja, tira essa coisa de a igreja. Eu, Rafael, tenho feito isso, tenho feito isso. E pense assim em você também. Eu, fulano de tal, tenho cumprido isso, Jesus. Que a gente saia daqui hoje com essa pequena pergunta já é bastante, amigos. Mas saiba que tem uma parte muito importante também nessa pregação de hoje. O poder e a autoridade já estão disponíveis. Já estão disponíveis. O poder e a autoridade já foi dado por Deus. Então, se a gente fica com medo de cumprir isso, não precisa. Não precisa, você tem que vencer o medo. Porque quando você vai, você cumpre, irmãos, é gratificante. A gente que tem medo de ser envergonhado, ficar envergonhado. As pessoas na rua vão querer aceitar. Vão responder. Deixa responder, meus irmãos. Se de 20 que responderem, der uma abertura, glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que você vai voltar muito mais feliz por esse que deu a abertura, do que pelos 20 que te deram um não. Esse vai ser um motivo de grande alegria para você. Ok? Então, vamos pensar na nossa tarefa individual. Precisamos ir até as pessoas, não nos afastar. Às vezes a gente, como crente, a gente se afasta de tudo, todos os parentes, tudo que não é não crente, se afasta, a gente fica quase que numa embalagem, assim, no vácuo cristão. Todo mundo que a gente se relaciona é só evangélico, é só cristão. E como você vai alcançar alguém assim? Se você se afastou totalmente também, você não tem nenhum vínculo, nenhuma amizade, nem nada. Isso também é errado, irmãos. Nós precisamos, às vezes no nosso trabalho, às vezes o crente trabalha no bicho do mato. Ele sai, entra, ninguém nem viu, nem
nada em sair, e você não conversa com as pessoas, e você não faz amizade, e você às vezes é preconceituoso com relação às pessoas. Mas, irmãos, o não crente ele é o não crente, o não crente ele é do jeito que ele é. Ele não vai se adequar ao seu jeito para depois você pregar para ele. Você tem que pregar para ele, ir até ele do jeito que ele é, logicamente com maturidade, porque a gente não vai se envolver, se manchar com o pecado deles. Mas nós precisamos alcançar os pecadores, irmãos. E muitas vezes que a gente tem visto hoje, na verdade, a igreja falando mal dos pecadores, a igreja sentando mal dos pecadores, e aí, aqueles que a gente está queimando, são os que a gente devia estar pregando, e às vezes está só falando mal, e não está realmente vivendo o amor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque vamos falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, né, sobre o que é, como a igreja faz essa missão, né? Mas a gente precisa parar e questionar um pouco, porque acho que a igreja está perdendo muito do amor pelo pecador. Infelizmente, na questão da política também, tem atrapalhado muito isso. A gente tem passado a odiar certas pessoas que a gente não deveria odiar, irmãos. Nós deveríamos estar vivendo o amor de Cristo por elas, porque elas são pecadores e precisam do amor e da conversão. Eles não precisam ir para o inferno. E tem muito crente que hoje pensa mais nisso, quero que vai para o inferno. Talvez você não fale, mas você pensa. Ou com as suas atitudes você demonstra. Esse cara tinha que morrer para o inferno, essa pessoa tinha que morrer para o inferno. O que Deus não leva logo? Esse não é um pensamento cristão, irmãos. Eu duvido que Paulo tinha esse pensamento. Mas ele queria sim alcançar as pessoas. Essa expressão, tomar que vá para o inferno, não mostra essa expressão na Bíblia aí, irmãos. E não. Nós precisamos, pelo menos, né? Talvez aqui dos salmos, né? Tem os salmos imprecatórios, né? E eu tenho que reconhecer. Mas no Novo Testamento, né? Que nós vivemos a nova aliança, o Evangelho de Cristo, Cristo nos fala o quê? Para orar pelos os que nos perseguem, os nossos inimigos. Que a gente tem que estar entendendo que muitas vezes as pessoas que nós estamos atacando são as pessoas que nós deveríamos estar indo até elas para pregar o Evangelho. Essa semana foi interessante, eu fiz uma conhecida minha, que ela é, enfim, feminista, todas essas coisas assim, né? E ela é envolvida politicamente, assim, então ela defende essas coisas de feminismo, não sei o que lá. E aí ela fez uma postagem lá. Eu só fiz um comentário, porque havia uma postagem que ela falando, como é que esse povo crê que Jonas ficou na barriga da baleia, né? Ela botou assim, ela comentou numa postagem. Aí eu botei uma mensagem para ela, eu falei, olha, só queria te explicar que não é baleia que está na Bíblia, tá? Só para você saber, você não repassar isso aqui. A Bíblia fala de um peixe grande, não fala que é baleia, tá? Aí isso ela começou a botar algumas coisas ali, né? E ela ficou surpresa, acho que eu dei para ela, né? E assim, foi interessante ali a conversa, ela colocou os pontos dela lá, conversei um pouquinho, oi, Estevão. Não é uma amiga assim, exatamente isso que a gente está falando, irmãos. A gente não deve evitar as pessoas ou afastar as pessoas porque elas pensam diferente de nós. Senão a gente cancela todas as pontes para que o Evangelho seja pregado. Lembra que há 2 semanas aqui eu falei sobre uma menina também que postou um negócio de depressão? Lembra isso, irmãos, que eu falei que eu fiquei com vontade de responder, que eu não respondi? No domingo mesmo, cheguei em casa, eu respondi. E aí, interessante, sabe qual foi a resposta dela? Que eu nunca imaginava, irmãos? Que ela era afastada. E aí eu falei para ela, ela falou que ela, na verdade, agradeceu, porque eu mandei aquelas mensagens, né, falando sobre Cristo e tal, e a esperança, a segurança só Cristo pode dar. E eu nunca imaginei, né, que ela ia responder isso. Ela falou,
ela, sim, que ela já foi na igreja e tal, e que ela, no momento, está tentando retornar e tal. Então, assim, não é uma pessoa que é do meu convívio direto, não é uma pessoa que eu moro perto, mas não importa, irmão, eu tive uma oportunidade de falar, e olha só qual foi a minha surpresa, né? Eu imaginei que talvez ela. Eu imaginei que talvez ela fosse me responder alguma coisa, né? Não sei. Mas nem uma resposta totalmente diferente, irmãos. E ela me respondeu comigo, ela agradeceu, ela falou que ela estaria orando por ela e tal. Foi um resultado totalmente diferente do que eu imaginava. E isso vai acontecer muitas vezes, se a gente começar a se desafiar a falar para algumas pessoas que têm gente com preconceito, acha que a pessoa não vai gostar, a pessoa. Às vezes não, irmãos. Às vezes você pode usar até a sua rede social, você pode procurar aquela pessoa que você acha que não vai ter nada a ver, que não vai dar certo, que você não sabe, né? Eu contei aqui no outro dia a história da moça lá que foi pegando no dia de lá, né? Na casa do homem lá, e aí ela foi falar com a filha do cara, adolescente lá, pegou o evangelho e a filha aceitou. Ela conseguiu conquistar os 60 e poucos anos, né? Conseguiu conquistar a primeira alma para Jesus. Então a gente precisa arriscar, irmãos, porque a autoridade e o poder estão disponíveis. Não vai no nosso poder, a gente vai pegar no poder de Cristo, não é no nosso poder. Então a gente tem que se desafiar a. Eu digo mais a vocês: façam um propósito essa semana. Não deixe essa pregação aqui ficar no limbo, não. Faça um desafio a você nesta semana, falar com uma pessoa. Faça um desafio, você abordar uma pessoa, conhecida ou não, isso aí você coloca no nome de Deus. Mas peça a Deus uma oportunidade de você compartilhar o Evangelho essa semana com uma pessoa. Eu vou fazer isso, eu vou pedir a Deus isso, me dê uma oportunidade de compartilhar o Evangelho com uma pessoa. Faça o mesmo também você, peça a Deus, eu tenho certeza que Ele vai te dar essa oportunidade, você vai poder testemunhar isso. Amém? Amado, muito obrigado, Senhor, porque em primeiro lugar esse livro, Senhor, foi obedecido lá há 12 mil anos atrás, Senhor. Aqueles 11 entenderam o recado e mesmo com dúvidas, Senhor, eles foram à frente e operaram, Pai, no Teu poder, na Tua autoridade, de maneira que nem Roma e nem nada da história pode parar o avanço, Pai, do Teu Evangelho. Então nós te agradecemos, Senhor, porque chegou até nós e pedimos misericórdia sobre nossas vidas para que não pague em nós, mas que nós continuemos a completar essa missão, Pai. A missão de ir até os pecadores, olhar para os pecadores, Senhor, não como inimigos, não como opositores, mas como o nosso campo missionário, o nosso alvo, Senhor. Aqueles a quem nós precisamos alcançar. Não são, Pai, nossos inimigos, mas que nós possamos olhar com os olhos da fé e ver neles nossos irmãos, futuros irmãos, através, Senhor, da mensagem que vai ser levada por cada um de nós até eles, Senhor. Então nos ajuda a cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê essa semana oportunidade, Senhor, de compartilhar o Teu Evangelho. Que o Teu Espírito incomode o nosso coração de uma forma tal que seja irresistível o nosso direcionamento para compartilhar a Tua palavra, Deus. Nós possamos estar buscando a Tua face, Pai, o Teu poder para fazermos isso. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos terminar cantando. Eu fiz um desafio aos irmãos, a mim mesmo e aos irmãos, né? Porque às vezes pregar aqui é mais fácil que pregar na rua, irmãos. Então eu fiz um desafio a mim mesmo e aos irmãos. Os irmãos aceitam o desafio? Hã? Sim, então vamos cantar isso. Eu aceito o desafio, amém? Vamos cantar isso.
Vamos ficar de pé, irmão. Assim que nós terminarmos essa música, vamos estar encerrando o nosso culto. Amém. Pai amado, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por esse domingo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos desafia a ir adiante, Senhor. Nós precisamos sair daqui, Senhor, com esse intuito forte em nossos corações, Senhor, de cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, a missão que nós temos, Senhor. Peço pela semana de cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor dê uma semana abençoada, guardada, Senhor, de todo mal, Senhor. Protege o Senhor do homem mau, protege o Senhor de todo acidente, protege o Senhor de toda maldade. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a nos encorajar e a mover o nosso coração, para nós vivermos uma semana, Pai, debaixo da tua vontade, cumprindo a tua vontade, Senhor, e que nós possamos estar vivendo esse amor pelo próximo, Senhor. Esse amor pelos não crentes, Senhor, sabendo que a nossa missão é alcançar essas pessoas, Pai, é levar essas pessoas até o conhecimento do Evangelho, Pai. Abençoa cada família aqui, Senhor, que o Senhor possa, Deus, abençoar, Senhor, sabe a necessidade de cada um aqui, Senhor, de uma forma particular e individual. O Senhor conhece o que cada um tem passado, então eu peço, Deus, que o Senhor esteja indo à frente, Senhor, que o Senhor possa aplanar os caminhos, Senhor, e nos dar, Senhor, a direção de tudo aquilo que nós venhamos a viver essa semana, Pai. Também, Senhor, te peço, Senhor, de uma maneira muito especial, pelas nossas crianças, Senhor. Te peço, Senhor, pelo meu filho, pelo Levi, pelo Caleb, pelo Natan, Senhor, pelo Samuel, pelo Davi, Senhor, pelo Annalise, Senhor, por todas as crianças, Pai, aqui de nossa igreja, Pai. Te peço por cada um deles, Senhor, esteja fortalecendo, Pai, guardando essas crianças da influência do maligno, Senhor, botando elas, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor, e guiando essas crianças nos teus caminhos, Senhor. Te peço ainda mais uma vez, pelo pastor Éder, Senhor, pelo pastor José Loreto, Senhor, que enfrenta essa doença, que o Senhor possa estar com eles em todo o caminho, Pai, porque a tua palavra nos fala, Senhor, que não importa se a gente for, Senhor, tanto no alto quanto no mais baixo vale, Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos fortalecendo a eles e toda a família, Senhor. Também te peço, Senhor, pelo nosso bairro mais uma vez, Senhor. Te peço que o Senhor esteja trazendo a tua paz, Senhor, sobre esse bairro, Pai. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, trazer tranquilidade para os moradores desse bairro, para que possam entrar e sair, Senhor, sem medo. E, Pai, nós pedimos também que o Senhor venha intervir,
Então intervém, Senhor, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, Senhor, para que esses governantes tenham o mínimo de consciência pelo povo, Senhor. Realmente trabalhem para o povo, não para o seu próprio povo, Senhor, mas trabalhem para o povo, para diminuir o sofrimento desse povo, Pai. E tanto precisa, Deus. Então nós oramos por esses governantes também. Enfim, Pai, obrigado mais uma vez por esse culto. Acompanhe-nos, Senhor, agora de volta aos nossos lares, Senhor. E que nós possamos ir, Senhor, levando também a sua bênção para onde quer que nós venhamos a estar, Senhor. E agora, Deus, com o teu amor, meu Pai, que a graça do teu Filho Jesus, e que a comunhão, a consolação, a autoridade e o poder que vem do teu Santo Espírito, Pai, estejam conosco, que hoje reunidos, e com todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Nós dizemos amém. Amém, irmãos. Vamos com Deus. Os irmãos que compraram, encomendaram essa quentinha, não deixem de passar lá embaixo e pegar. Ó, semana que vem, amanhã, Eliane Braga vai estar vendendo cuscuz, também para missões, tá bom, irmãos? Então, semana que vem, Eliane Braga vai estar trazendo aqui cuscuz para vender. Obrigado, irmão. Com Deus.